Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Pai querido, fala conosco agora na tua palavra. Pai, como foi cantado no Salmo pelo nosso coral, o som dos nossos corações sabe todas as coisas. E o Senhor já sondou cada coração que adentrou este santuário. E o Senhor já sondou cada coração que está conosco pelas redes sociais. E por isso, ó Pai, aplica agora a tua palavra segundo a necessidade de cada um de nossos corações. Fala conosco, Pai. Não é o pregador quem convence o coração do pecador é o teu Espírito Santo. Por isso rogamos, Deus Espírito Santo, fala aos corações nesse momento. É a nossa oração, porque nós dependemos totalmente da graça maravilhosa do Senhor Jesus e do grande amor do Pai Celestial. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, durante a guerra, Segunda Grande Guerra, um comandante foi salvo pelo seu soldado. Em dado momento que ele corria sério risco, o soldado se coloca à sua frente e o empurra, e ele sai de frente daquela bala que seria fatal para o seu comandante. E durante 35 anos, esse comandante, todo dia do seu aniversário, ele escrevia uma carta para o seu soldado de gratidão. E veja uma das cartas que ele escreveu. Querido Robert, mais uma vez desejo agradecer-lhe penhoradamente pelo privilégio de completar mais um ano de vida que jamais teria conseguido, não fora a sua destemida atuação. Repito, sou profundamente grato ao generoso e inesquecível companheiro. Aprendendo a ser gratos. Um sério problema, irmãos, que nós temos enfrentado hoje, todos nós estamos incluídos nele, é que nós estamos acostumados a reclamar, ao invés de agradecer. Se o sol está quente, a gente reclama, o sol está quente. Se começa a chover, a gente fala: a chuva está me atrapalhando em alguma coisa. Quando a gente vai trabalhar, a gente fala: puxa vida, eu já podia estar aposentado, por que eu tenho que trabalhar? Quando está calor, igual nós estamos vivendo esses dias, é a reclamação geral. O trânsito, uma loucura, e todos reclamam, e todos brigam, há muita discussão, e muitas pessoas reclamam da vida.
é muito mais fácil, né, a gente ver alguém murmurando do que ver alguém agradecendo. Eu tenho certeza que muitos aqui já reclamaram hoje de alguma coisa, desde a hora que acordou até esse momento. Muitas vezes a chuva, né? Amanheceu chuvoso o dia, a pessoa já amanhece reclamando, sem levar em conta que a água é bênção de Deus para as nossas vidas, sem levar em conta que a água rega a terra para a produção dos nossos alimentos, sem levar em conta que a chuva também limpa e purifica o ar. Quantas vezes ouvimos alguém maldizendo as segundas-feiras? Já segunda-feira de novo. Semana podia ser composta só de domingos, né? E não ter segunda-feira. Outras vezes, as pessoas falam mal do seu trabalho, reclamam. E outras também reclamam da rotina. Puxa vida, minha vida não muda, né? É sempre a mesma coisa. A realidade, queridos, é que nós, por ingratidão, nós não paramos para enxergar as bênçãos que nos cercam e que são derramadas sobre nós constantemente, a cada momento da nossa vida. E nós podemos dizer com toda certeza, sem medo de errar, que a natureza, que o ser humano se tornou ingrato. E esse é o nosso tema desta manhã. Aprendendo a agradecer. E esse texto que nós lemos, a cura dos 10 leprosos, nos dá uma lição de como nós devemos ser gratos. Nós temos aqui uma estatística. 10 leprosos foram curados. E quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Então essa é a grande estatística do mundo atual também. Enquanto 100% da humanidade é agraciada a cada dia, a cada momento, com as bênçãos dos céus, eu creio que nem 10% agradece. Aprendendo a agradecer. Como ser grato? Versículo 14 do nosso texto diz assim: ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. Como ser gratos? A primeira mensagem, a primeira lição, nós aprendemos é obedecendo. A ordem de Jesus foi para que eles fossem até os sacerdotes. E diz assim, aconteceu que indo eles, quer dizer, obedeceram. Se alguém tivesse ficado no meio do caminho, se alguém não tivesse obedecido, eles não seriam curados. Por que eles tinham de ir aos sacerdotes? Porque era a lei. Parece lá em Levíticos. O leproso era considerado imundo, era considerado amaldiçoado. E quando ele era curado, ele tinha de ir ao sacerdote, que o sacerdote é que ia fazer, né, um check-up, né, ver se ele estava curado mesmo e declará-lo curado. Por isso que Jesus diz assim: vocês vão até os sacerdotes, vocês vão até o templo para poder passar pelos sacerdotes. E eles obedeceram. E eles obedeceram. Tiveram coragem. Por quê? Todos conheciam aqueles homens. Eles tinham de viver separados. Eles eram excluídos da sociedade. Às vezes tiveram coragem a obedecer a Jesus. Eles não eram bem-vindos ao templo, mas a lei mandava que fosse, como eu já disse, né? Porque só o sacerdote podia declarar a cura da lepra. Como ser grato? Primeiramente, obedecendo.
obedecendo a palavra, obedecendo aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Como ser grato? Segundo lugar, versículo 15, diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Então, como ser grato? Voltando, exatamente para agradecer. Diz o texto que um deles, ao ver que fora curado, voltou para Jesus, dando glória a Deus em alta voz. Ou seja, ele saiu do seu lugar. Ele saiu da posição onde estava e tomou a iniciativa. Os outros não. Os outros continuaram sua vida normal agora, né? Voltaram para casa, talvez voltaram para o emprego, as suas atividades normais. Mas esse aqui não. A porcentagem mínima voltou então para agradecer ao Senhor. E por que ele voltou? Porque ele desejava seguir ao Senhor Jesus Cristo. A prioridade na vida dele naquele momento não foi a sua família como deve ter sido os outros. Eu vou em casa primeiro, para minha família ver que eu estou curado, que eu estou de volta. Eu vou lá no meu emprego, onde eu trabalhava antes de ter a lepra, para que o meu patrão me readmita de novo. Mas este voltou porque ele queria estar perto de Jesus para sempre. Ele queria ter Jesus no seu coração para sempre. Por quê? Eu devo então agradecer. Ou como agradecer? Voltando, diz assim, dando glória a Deus em alta voz, glorificando a Deus. Você já glorificou a Deus hoje porque você amanheceu com vida? Você já glorificou a Deus hoje porque você pôde louvar ao Senhor, como diz o Salmo 50, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você já agradeceu a Deus isso hoje? Você já glorificou a Deus? É um motivo, é um desafio para nós podermos ter uma vida grata ao Senhor. E esse homem voltou para agradecer ao Senhor. Não teve receio de fazer isso, porque ele era samaritano. Os samaritanos e os judeus não se davam. Havia uma luta terrível entre os dois. Mas ele não preocupou com nada disso. Ele não colocou nenhum obstáculo. Voltou para glorificar ao Senhor Jesus. Veja o que Jesus diz no verso 18. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Ou seja, ele queria que todos soubessem o que Jesus fez na vida dele. Podemos dizer que aqui também é um testemunho. Quando você recebe uma bênção, e você a recebe todos os dias, todas as horas, você tem que testemunhar. Para que as pessoas que estão ao seu redor saibam quem é o Deus da sua vida. Saibam quem é o dono da sua vida, quem é o Senhor da sua vida. Quando uma pessoa faz para a gente algo de bom, a gente agradece, a gente elogia a pessoa, a gente agradece, a gente reconhece como aquele oficial reconhecia o que o seu soldado fez por ele ao salvar-lhe a vida. E ano após ano ele mandava uma cartinha para o seu soldado, dizendo: completei mais um ano de vida porque a sua bravura me salvou. E rendendo graças ao Senhor. Versículo 16 diz assim: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Prostrou-se. Isso significa: eu estou diante de um Senhor que é superior a mim, a quem eu devo muito. Prostrou-se aos pés do Senhor com o rosto em terra. E assim,
nós devemos também, queridos, nos entregar totalmente ao Senhor. Esse é o desafio que quero deixar ao seu coração nesse dia, nesse culto. Saber que sem Deus, nada nós podemos fazer. Que o homem está contaminado pelo pecado. E a lepra é um símbolo do pecado na Bíblia. Que a lepra, aos poucos, ia destruindo a pessoa, seus membros iam sendo consumidos até a morte. Da mesma forma, o pecado vai consumindo a pessoa. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso devemos agradecer sempre e render sempre ao Senhor graças pela nossa vida. Ser gratos, queridos, é um exercício de obediência. Esse exercício de glorificar ao Senhor é um voltar-se para o Senhor e diariamente se entregar às mãos desse Senhor maravilhoso. Aquele leproso voltou, adorou, curvou-se diante do Senhor. E esse é um desafio também a você e a mim nesse dia. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é que eu vou aprender a ser grato? Primeiro, alguém se lembra? Obedecendo, voltando, glorificando e se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Segundo lugar, quais são os benefícios da gratidão? Quais são os benefícios da gratidão? Primeiro, receber a cura. Diz o verso 15, vendo que fora curado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu fico imaginando a cena. Alguém que talvez estava até sem seus dedos, talvez sem as suas orelhas, talvez com o rosto já deformado por causa da lepra, vendo que fora curado. Ele devia olhar assim no corpo e falar: puxa vida, que coisa maravilhosa. Eu estou inteiro outra vez. Vendo que fora curado. Não haveria mais dores. Não haveria mais o mau cheiro da lepra. Não haveria mais o preconceito das pessoas para com ele. Eram marcas da vida de um leproso. A dor, o sofrimento, o desprezo, o mau cheiro, o isolamento. Você está curado, vendo que fora curado. Então, ao ser curado, então, aquele homem teve uma libertação de tantas coisas, tantas marcas que trazia-lhe a lepra. Os outros leprosos não vieram agradecer e tiveram uma vida normal. Tiveram uma vida normal. Mas aquele homem teve uma vida muito especial. Quais são os benefícios da gratidão? Primeiro, a cura. Se você tiver um coração grato, se você for uma pessoa agradecida, você vai receber a cura do Senhor. Em segundo lugar, quais são os benefícios da gratidão? Levantar-se. Aquele homem com o rosto em terra aos pés de Jesus. O Senhor Jesus diz para ele: levanta-te e vai. Levanta-te e vai. Ou seja, comece agora uma nova vida. Você está totalmente liberto. Comece sua nova vida. Você já esteve encurvado durante muitos anos por causa da lepra. Pessoas já fugiram
de você muitas vezes. Mas agora levante-se e comece uma nova vida. Agora chegou o tempo de estar em pé e prosseguir na sua vida. O pecado prostra as pessoas, queridos. O pecado deixa as pessoas enfermas. Eu vi uma ilustração uma vez contada por um médico, esse médico já faleceu, que numa cidade, no nosso estado do Brasil, havia uma esposa de um presbítero que estava muito doente. E o esposo, então, fez de tudo para que ela fosse atendida pelos melhores médicos. E ela não melhorava. Até que um dia alguém falou, vai lá em tal lugar que tem um médico tal, que é presbítero também. Não vou falar o nome dele, que já faleceu também, né? E o marido, então, viajou até onde estava aquele médico, nosso irmão, um presbítero. E o presbítero, o doutor, falou, deixa eu ficar sozinho com sua esposa para a gente conversar. Vou conversar com ela como um presbítero e como um médico. E ele falou, minha irmã, seus exames estão todos bem. Está tudo 100%. Mas como está o seu coração? A irmã não tem algum pecado escondido que está causando esses males? Aquela irmã começou a chorar. E ela abriu o coração para aquele presbítero médico ali, contando o seu pecado. Então ele, como oficial de igreja, orientou aquela irmã a acertar a sua situação, primeiro com Deus, depois com a sua família. Dias depois ela estava totalmente curada. O pecado, como a lepra, acaba com a pessoa. E esse homem, então, agora, o Senhor Jesus, diz para ele, levanta-te e vai. Ou seja, você agora tem autorização para realizar tudo aquilo que até então você não estava conseguindo. Quais os benefícios da gratidão? Receber a cura. Levantar-se. Em terceiro lugar, creia. A tua fé te salvou. Que coisa maravilhosa. A tua fé te salvou. Ou seja, o leproso agora estava ao lado do Senhor Jesus. E ele tinha Jesus no seu coração. O texto inicia que 10 leprosos estavam ao longe. E ao ver Jesus, eles começaram a gritar, Senhor, tem compaixão. Agora, aquele homem está perto de Jesus, aquele agradecido está perto de Jesus. E Jesus diz para ele, a tua fé te salvou. Nós temos ali então um ex-leproso. Primeiro, ele volta a encontrar-se com o Senhor Jesus. Agora então ele pode ver Jesus de perto. Agora ele pode então se prostrar aos pés de Jesus. Agora ele pode ouvir a voz de Jesus. Agora ele pode conhecer pessoalmente ao Senhor Jesus. Isso é uma atitude de fé. A tua fé te salvou. Ou seja, através da fé, milagres podem acontecer. Você crê nisso? Através da fé, milagres podem acontecer. E tem acontecido. A tua fé te salvou. Quais os benefícios de um coração agradecido? Tome posse da salvação. A tua fé te salvou. O Senhor Jesus não apenas havia curado as feridas da lepra daquele homem, mas ele também foi salvo da condenação do pecado.
A tua fé te salvou. Aquele homem que vivia distante de Deus, não podia nem sequer entrar no templo para adorar a Deus. Agora, ele está curado, seu físico. Agora ele pode voltar ao templo para adorar. Muito mais do que isso, agora ele tem a salvação da graça maravilhosa do Senhor Jesus na sua vida. Irmãos, entre tantas grandes bênçãos que nós recebemos de Deus, a maior bênção é a bênção da salvação e da vida eterna. Aquele homem foi curado, sim. A mais tarde o seu corpo veio a morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele teve a sua vida eterna garantida na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a maior de todas as bênçãos. A salvação em Cristo Jesus. Há muita preocupação, queridos, hoje, com toda razão, sobre a cura física. Todos nós queremos isso e precisamos disso. Temos nossos médicos abençoados. Pessoas de Deus aí trabalhando para isto. Temos cientistas com os remédios aí trabalhando para isto. Mas eu quero, nesse dia de ação de graças, nesse culto de gratidão, dizer que a maior bênção de todas que a Laís recebeu não foi a cura do câncer. Foi a salvação e a vida eterna. E como eu disse, a gente tantas vezes preocupado com a saúde, a gente esquece da saúde espiritual. Quantas pessoas recebem bênçãos e mais bênçãos de Deus e não voltam para agradecer. Aqueles outros 9 não receberam a salvação e a vida eterna, que não souberam agradecer. Aquela porcentagem, aquele homem voltou. Se prostrou aos pés de Jesus. E foi salvo. E já está na glória. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo a você aquilo que eu disse a mim mesmo quando preparava a mensagem. Aprenda a ser grato. Aprenda a ser grato. Aquele homem mostra para a gente que ele aprendeu a ser grato, primeiramente obedecendo. Vai e mostra o sacerdote. Foi. Voltando e voltando para agradecer. E glorificando. E rendendo-se aos pés de Jesus. Quais os benefícios que ele recebeu? Você está curado. A cura. Qual o benefício que ele recebeu? A fé para crer. Que ali estava Jesus, o Filho de Deus. Qual o benefício que ele recebeu? Ele tomou posse da sua salvação e da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Todos nós, queridos, somos ex em alguma coisa. A gente ouve falar tanto em ex hoje, né? É porque o ex isso, a ex aquilo, o ex aquilo, tanta gente, tanto ex fazendo tanta coisa por aí, né? Nós também somos ex de alguma coisa. Um ex-doente, que foi curado. Um ex-viciado, que foi libertado pelo poder de Jesus. Um ex-depressivo, que também foi libertado pelo poder de Jesus. E também todos nós passamos por um quase. Quase foi morto. Escapou por pouco, né? Quase sofreu um acidente. Quase foi assaltado, muitos não são quase, né? Muitos foram mesmo, né? Então, queridos, sempre existe um ex na nossa vida e um quase. E eu não quero que você seja um ex que recebeu a oportunidade de ter um encontro com Jesus e não aceitou. E que você não diga assim, quase fui salvo, mas não fui. A hora que você estiver no sofrimento eterno.
Eu quero encerrar desafiando abrir o seu coração para agradecer. Agradeça ao Senhor, primeiramente por sua vida. Quantos hoje não puderam agradecer pela vida? Agradeça pelo ar que você respira, pelo privilégio de estar adorando ao Senhor nesse momento em culto. Muitos irmãos nossos não têm esse privilégio. Agradeça ao Senhor por ter uma família na fé, com quem a gente reúne para adorar o Senhor. Tenha um coração grato ao Senhor. Deixe de murmurar, de reclamar, colocar defeito nas coisas ou nas pessoas, e se justificar. E agradeça. Tenha um coração grato ao Senhor. E agradeça principalmente por Jesus Cristo, que tem de presente para você a graça maravilhosa da salvação e da vida eterna. Se você está longe do Senhor, volte para Ele agora. Ele está te chamando. Se você ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, Ele está aqui dizendo para você: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Vinde a mim. E se você já tem tudo isso, agradeça porque você tem. Que a graça maravilhosa alcançou você. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.